Olá, boa noite. Me ouvem? Boa noite, minhas caras. Boa noite. Me ouvem claramente? Me ouvem bem? Me veem bem? Sim. Tá ótimo. Nenhum ruído, nenhuma interferência de sinal. Estou configurando uma conexão nova aqui. Além dos cachorros aqui na frente da rua, tudo bem? Tem uma interferência, mas é pouco, professor. Tá bem, tá bem. Muito bem. Quem está aqui comigo? Maiara, Gabriela, Juliana, Ana Luísa, Rosana. Muito bem. Bom vê-los. Né? Depois de um certo tempo, diferente nessa relação agora, depois de eu ter estado nos polos, né? Fica mais familiar agora essa nossa relação, por mais que a gente tenha alguns conteúdos, algumas situações assim que geralmente são mais formais, né? Mas bom vê-las, muito bom estar aqui com vocês, tá? Eu vi ali o recado da Maiara, né, com relação ao link. O link é o mesmo que está lá no cronograma, né? Mas é possível que alguém não tenha se atentado com relação a isso. Eu realmente não lembrei de colocar na mensagem, né? E por mais que eu faça isso agora, tem um atraso de 30 minutos para que o Moodle leve as mensagens lá para os e-mails. Certo? Então, se vocês puderem fazer isso agora, fazer contato com as pessoas, aí fiquem plenamente à vontade, tá? Copie o link aqui, joguem para elas via WhatsApp, certo? Mas, de qualquer forma, vai ficar aqui também a gravação, né? Para auxiliar com relação a essa proposta nossa aqui. Pode falar, Mayara. Nós temos um grupo de representantes, a gente já divulgou lá, eu acho que está escolhendo. Não entendi nada do que você falou, Mayara. Pode falar de novo, por favor? Deixa eu tentar ajustar aqui, pode falar. Nós divulgamos lá no grupo que a gente tem dos representantes, então o link já está se divulgando. Tá bem. Tá perfeito. Então é isso, minha gente. Muito bem, tá? Bom vê-las. E eu reforço aquilo que eu tenho dito na visita a todos os polos, né? A todos os polos. Certo? Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram uma complementação, queiram uma discussão com um pouco mais de profundidade, podem fazer isso a qualquer tempo, não necessariamente esperando os nossos encontros aqui via Meet, e muito menos as listas de exercício, muito menos as atividades avaliativas, né? Eventualmente, você está estudando, se deparou com um assunto que você gostaria de maior profundidade, eu vou ter maior prazer em fazer o possível para tornar o assunto mais inteligível para todos vocês. Ok? Muito bem, antes da gente começar aqui pela pauta que eu propus, alguém tem alguma pergunta, alguma questão, algo a colocar? Certo, eu já vou abrindo a outra câmera aqui. Antes de fechar a principal. Aqui eu já estou colocando para vocês os nossos pontos centrais de hoje, tá? Só vamos aguardar um pouquinho a conexão estabilizar. Você vai alternar de câmera? Isso. A proposta é essa. A proposta é fazer Deixa isso. Só na outra. Tá certo? Só na outra. Isso, farei isso. Farei essas alternâncias, tá? Já vou desligar minha câmera principal aqui. Ok? Então, gente, minha proposta no dia de hoje é trabalharmos, no primeiro momento, algumas questões, conforme a gente vem fazendo na nossa rotina de encontros simples, algumas questões assim que eu extraio do conteúdo proposto, dos objetos de conhecimento propostos, onde eu vejo o essencial, uma interação, um aprofundamento, uma apresentação por conta de uma complexidade ou por conta também de uma importância daquele assunto. Certo? Então, não necessariamente o que tem me movido nesses nossos encontros síncronos não são as questões de avaliações, as questões que caem em provas ou as questões que eventualmente estão ali numa lista de exercícios de maior profundidade, mas algumas questões, pensando com relação às interações de vocês na educação básica, algumas questões são fundamentais para que vocês dominem antes, previamente de entrar numa sala de aula, trabalhando conteúdos da química, conteúdos das ciências da natureza de modo específico. Okay? Então, essa é a nossa proposta. Certo? Antes de
de eu fechar, então, essa câmera principal, tá? Vamos só fazer um registro aqui. Nós estamos no dia 7 de dezembro de 2022 e no nosso terceiro encontro síncrono na componente de Química das Soluções no curso de Ciências da Natureza. Tá? Antes de eu fechar a câmera, eu quero registrar aqui, tendo em vista que esse nosso vídeo vai ficar gravado, um momento bastante crítico com relação às universidades, com relação aos cortes orçamentários que nós temos todos sofrido com relação às universidades públicas. Tá? Vocês devem estar acompanhando na mídia e eu não poderia começar uma discussão como se nada estivesse acontecendo. Nós estamos num cenário muito perigoso, uma mercantilização da educação de maneira bastante grave, e nós precisamos ter ciência, que numa formação de professores nós precisamos discutir a educação não como uma mercadoria, mas discutir a educação como algo que leva os sujeitos a se emanciparem. Tá? Porque muitas vezes a educação, quando subvalorizada, e é o que está acontecendo nesse momento, ela faz de si uma percepção assim muito distorcida do que efetivamente nós acreditamos. Então vai aí o meu recado quanto a essa minha indignação, quanto a esse protesto com relação ao que está acontecendo nesses últimos momentos, devido aí aos cortes orçamentários ainda do atual governo. Muito bem, então fechando aqui, vamos fechar essa câmera para priorizar outra. Tá? Faço então o possível para fazer as alternâncias aí, conforme vocês acharem mais producente, mais adequado. Certo? E aqui eu já estou, gente, deixa eu só fazer aqui um processo. Fixando a câmera. Lembrando que vocês devem fixar a câmera na área de trabalho de vocês, tá? De modo que alguma alternância que eu faça, eu vou desfixar essa câmera e aí vocês podem fazer o mesmo aí também. Então aqui está a estrutura da nossa discussão que eu preparei para o nosso encontro de hoje, tá? A discussão central vai envolver esses dois aspectos aqui. O primeiro deles é a estequiometria das soluções, onde eu vou trabalhar com vocês 3 itens, 3 aqui, elementos essenciais para que a gente compreenda as perspectivas das reações químicas que ocorrem dentro de uma solução, interna a uma solução. Ou seja, essa estequiometria das soluções está envolvendo todos os cálculos que emergem de processos químicos que ocorrem no âmbito das soluções. Certo? Então, vamos, a partir dessa sequência de soluções, buscar alguns entendimentos sobre reagente limitante e reagente em excesso. É um assunto que, possivelmente, a abordagem teórica, as leituras, as pesquisas ainda vão deixar a desejar. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer uma discussão fundamentada quanto a isso. Segundo ponto, eu vou insistir em concentração iônica, apesar de eu já ter trabalhado com vocês concentração iônica, inclusive na minha visita aos polos, falamos um pouquinho sobre isso, mas é um assunto bastante importante que às vezes demora para que o químico, para que o docente de química, ele tenha uma percepção do que efetivamente leva a um entendimento matemático sobre a concentração iônica. E as reações de neutralização, que é, digamos, o ponto central, o aspecto central da unidade 3 aqui da química das soluções. Certo? Mas são 3 habilidades, vamos reconhecer assim, 3 habilidades que são essenciais para um químico, ou para um professor que vai atuar como químico, vai atuar como docente de química. Compreender e trabalhar matematicamente acerca das questões de reagente limitante em excesso, concentração iônica e reações de neutralização, sendo que muitas outras coisas estão envolvidas nesse processo. Aí que está a questão da importância dessas 3 temáticas. E logo depois vamos falar um pouquinho sobre propriedades coligativas das soluções, tá? Que apesar de eu fazer uma abordagem aqui mais teórica, esse é um assunto, digamos, fundamental dessa última parte da componente de química das soluções, visto que as propriedades coligativas, elas estão fortemente associadas a muitos fenômenos, a muitos comportamentos científicos de fenômenos naturais. E muitas vezes a gente percebe que as propriedades coligativas não são abordadas lá na educação básica por um desconhecimento, por um despreparo dos professores de química. E junto aos alunos, eu colocaria para vocês que abordagens de cunho teórico são essenciais sobre as propriedades coligativas, principalmente as 3 primeiras aqui. Então, essa é a nossa pauta de discussão. Vocês, como sempre, fiquem plenamente à vontade para fazer qualquer abordagem durante a nossa discussão, tá? Deixa eu tentar fechar essa
Essa luz aqui, não. Qualquer questionamento, qualquer dúvida que vocês tenham durante as discussões, aqui fiquem à vontade, e logo depois a gente passaremos a lista de exercício para selecionarmos algumas questões, caso vocês tenham interesse nelas. Então, vamos colocar aqui o primeiro ponto, que é estequiometria das soluções. Onde o ponto A é o que nós abordamos como reagentes limitantes e reagentes em excesso. Muito bem. Isso aqui vai ficar mais claro num exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Vamos supor que nós tenhamos aqui duas amostras, certo? Uma amostra aqui de HCl, ácido clorídrico. Vamos estipular aqui uma massa de 10 gramas para esse ácido clorídrico e um volume de solução aqui equivalente a 100 ml, por exemplo. E nós vamos colocar essa primeira amostra em contato com uma outra solução, nesse caso de hidróxido de sódio, que pode ser a mesma massa, 10 gramas, e o mesmo volume, 100 ml. Então, essa perspectiva de comportamento que nós vamos, teoricamente, utilizando da linguagem da matemática e da química também, entender o que vai acontecer, o que se espera que aconteça aqui, tá? Quando nós temos essas duas substâncias em contato, ambas em solução. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que aqui vai haver uma reação química, tá? Por que vai haver uma reação química? Porque eu tenho aqui um ácido e uma base, e todo ácido reage quimicamente com toda a base, formando sempre sal e água. Até vamos equacionar o processo aqui do lado. HCl mais NaOH, vocês já devem saber muito bem disso. E nós vamos ter formação aqui de NaCl mais H2O. Qual é a finalidade de equacionar o processo? Uma finalidade muito importante com relação a você identificar a estequiometria de reação. O que significa a estequiometria de reação? É a proporção de reação entre reagentes e consequente formação de produtos. Nesse caso aqui, a equação está ajustada. Se a equação está ajustada, é porque eu tenho 1 mol reagindo de cada um dos reagentes, com formação também de 1 mol de cada um dos produtos. Se eu tivesse ajustado a equação e colocado um 2 aqui na frente, por exemplo, colocado um 3 aqui na frente, esse valor, ele deveria ser, ele acompanharia todos os cálculos. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer em todo o cálculo envolvendo estequiometria de solução, ou seja, todo o cálculo envolvendo uma reação química. Você precisa, primeiramente, ajustar a equação para identificar qual é a proporção de reação entre os reagentes. Feito isso, agora nós vamos buscar um entendimento do que vai acontecer aqui, de fato. Tá? Primeira coisa que eu preciso entender é que as reações químicas, elas não ocorrem em massa. Então, eu não vou ter 10 gramas de HCl reagindo com 10 gramas de NaOH. Elas também não ocorrem em volume. As reações químicas não ocorrem em massa e não ocorrem em volume. Não está correto dizer que você vai ter 100 ml que a reação química vai ocorrer a partir de 100 ml de ácido com 100 ml da base. Não. O que acontece em uma reação química? As reações químicas ocorrem em unidade de matéria, em relação ao número de mols. Então, é isso que eu tenho que identificar nas duas espécies. Nada me diz que eu tenho aqui 10 gramas de HCl e aqui eu tenho 10 gramas de NaOH. Eu não tenho informações para precisamente identificar o que vai acontecer. Agora, quando eu utilizo dessa equação aqui, número de mols sobre volume, e por que eu vou utilizar essa equação? Porque por essa equação, tendo a concentração e tendo o volume, nós vamos conseguir identificar qual vai ser o número de mols. Quando eu utilizo dessa equação, agora sim eu tenho terei condições, na verdade, de determinar qual é o número de mols que vai efetivamente reagir. Certo? Contudo, para fazer isso, nós precisamos de quê? Nós precisamos nós temos aqui, deixa eu verificar uma coisa com vocês. Aqui, na verdade, podemos fazer um processo mais simples que isso, gente. Vamos calcular direto o número de mols a partir dessa massa aqui. Tá? Como é que eu faço isso? 1 mol de
HCl, tá? Nesse caso aqui eu nem vou precisar da equação, não vamos precisar trazer um outro elemento aqui. 1 mol de HCl, peso molecular do HCl. Cloro, 35,45 gramas, o hidrogênio mais 1 grama, então o peso molecular, 36,45 gramas. Nesse caso aqui, 10 gramas de HCl corresponde a X mols de HCl. Então, o número de mols de HCl aqui, vamos ter aqui 10 vezes 1, dividido por 36,45, faremos aqui. Então, 10 vezes 1, 10, dividido por 36,45, resposta de 0,27. 0,27 o quê? 0,27 mols de HCl. Muito bem. Então, essas 10 gramas aqui correspondem a 0,27 mols de HCl. Esse valor agora me é significativo. Certo? Esse valor aqui ele é importante para o raciocínio que nós iremos desenvolver. E a mesma coisa para NaOH. Tá? Nós temos aqui 1 mol de NaOH, que corresponde a 40 gramas. 23 gramas do sódio, 16 gramas do oxigênio, 1 grama de hidrogênio, 40 gramas. Não temos 40 gramas, temos 10 gramas, o que vai corresponder a X. Aqui não precisamos nem fazer cálculo, né? Eu tenho 4 vezes menos aqui, de 40 para 10, então eu vou ter 4 vezes menos também de 1 para X. Então vai dar 0,25 o quê? Mols. Muito bem, então essas 10 gramas equivalem a 0,25 mols. Aí que entra precisamente a importância do número de mols. Por quê? Porque vejam bem, ó, quando eu falava para vocês que 10 gramas de ácido reagiam com 10 gramas de base, isso não é correto. Por quê? Porque eu posso ter uma determinada massa que não vai participar da reação, que não vai reagir, que vai ser a massa que nós chamamos de massa em excesso. Agora, quando nós chegamos no número de mols, o número de mols ele vai ser o determinante da reação química. Então, o que nós temos aqui? Do HCl, eu tenho 0,27 mols. Do NaOH, eu tenho 0,25 mols. Qual é o menor valor? O menor valor é o 0,25. Então, o 0,25, ou seja, o NaOH, é o reagente limitante da reação. Ele que vai limitar. Então, se eu mantiver as 10 gramas de NaOH, eu poderia ter 10 gramas de HCl, 20 gramas de HCl, 50 gramas de HCl, que a reação aconteceria do mesmo modo. Porque não adianta você aumentar a massa de um reagente não aumentando a massa do outro. Certo? Você precisa de uma proporção. Então, moral da história, o que vai acontecer aqui? O NaOH, porque está em menor valor em relação ao número de mols, é o meu reagente limitante. Então, o que vai acontecer aqui é uma reação de 0,25 mols de NaOH. Com quanto de ácido clorídrico? Se eu tenho 1 para 1 aqui, nessa proporção, a mesma quantidade de NaOH vai reagir com a mesma quantidade de ácido clorídrico. Então, esse 0,27 que nós acabamos de determinar aqui, nem tudo vai reagir. O que vai acontecer? 0,25 mols irão reagir e o ácido clorídrico está com 0,02 mols em excesso. Ou seja, quanto não vai reagir do ácido clorídrico, quanto vai sobrar da reação do ácido clorídrico? 0,02 mols que estão em excesso. Certo? Se eu quisesse que esses 0,02 mols também reagissem, eu teria que aumentar o número de mols aqui do NaOH. Conforme eu disse para vocês, não basta você aumentar um dos reagentes e o segundo reagente não acompanhar esse aumento. Então, todo cálculo que você vai fazer a partir desse raciocínio, você sempre vai buscar o reagente que está limitando o processo, o reagente limitante. A partir do reagente limitante, você irá trabalhar com quanto reagirá e quanto se formará de produtos. Ok? Então, eu quero que vocês pensem, que vocês tomem nota sobre isso e depois proponham um exercício, tá, com relação a esse assunto, pensando numa proporção de reação entre 100 gramas, por exemplo, de MgOH2 com 100 gramas de
Pode ser aqui, por exemplo, o mesmo HCl, tá? O que aconteceria em nós adicionarmos essas duas substâncias entre si, certo? Independentemente do volume de solução, vamos pegar apenas a questão da massa, ignorando a questão do volume, que não é necessário envolver nesse cálculo aqui, certo? O raciocínio é muito parecido, só que você tem que tomar cuidado que, no ajustar a equação, se eu tivesse adicionado um 2 aqui, por exemplo, não seria a proporção de 1 para 1. Se eu tivesse adicionado um 2 aqui, por exemplo, a cada mol de HCl, você precisaria de 2 mols de NaOH. Então, essa é uma diferença que você tem que levar em consideração. Ok? Dúvidas, gente? Alguma pergunta aqui? Alguma questão? Mais gente entrou na sala aqui. Bárbara está aqui também. Ana Luísa, Lidiane, Gilmar, Juliana, Maiara, Rosana, Gabriela. Tudo bem. Então, tomem isso como um exercício aí para vocês refletirem, tá? Para vocês trabalhar com essa possibilidade aqui, de você reagir quimicamente, hipoteticamente, né? Buscar uma reação entre 100 gramas de hidróxido de magnésio com 100 gramas de ácido clorídrico. O que acontece? Qual é o reagente limitante? Qual é o reagente em excesso? Qual seria a massa do sal produzido? Tá? E alguma dúvida que vocês tenham com relação a esse processo, vocês podem retornar, deverão retornar para mim aqui, ok? Vamos então ao nosso segundo ponto de discussão aqui. Professor, não sei se diga, mas é meio desfocada, bem distorcido os números. Tá, vamos ver se eu melhoro o foco aqui. Isso é problema de sinal, Maia, que pode ser meu aqui. Tá? Às vezes na gravação ele fica um pouco melhor, certo? Alguma coisa que vocês não estejam conseguindo compreender, vocês me avisem que eu tento ajustar aqui, mas às vezes não é fácil, às vezes é problema de sinal. Tá? Foi possível vocês verificarem qual foi a proposta que eu fiz para vocês? Sim. Certo? Então, proposta ali de vocês... Eu já não consigo. Certo. Então, vamos colocar aqui. A proposta de exercício é vocês pensar que 100 gramas de hidróxido de magnésio, MgOH2, serão adicionadas com 100 gramas de ácido clorídrico. Tá? Aqui vocês vão conseguir muito bem exercitar reagente limitante e reagente em excesso. Então, vamos responder aqui, por exemplo, reagente. Bom, aqui tem várias coisas que nós podemos explorar. Por exemplo, a reação química. Ou seja, equação. Equacionar esse processo. Segundo ponto, identificar o reagente limitante. O que é o reagente limitante? Um desses dois reagentes aqui limitará a reação. Ou seja, a partir de um desses reagentes, você conseguirá fazer o cálculo em relação aos produtos. O outro reagente estará em excesso. E é esse também que você poderá identificar. Reagente em excesso. Certo? E um ponto D aqui, a massa do sal produzido. Ok? A massa do sal produzido eu preciso trabalhar a partir do reagente limitante, certo? Então, esse é o tipo de reação e eu posso também fazer uma estimativa do pH. Tá? pH maior ou menor do que 7. Se eu tiver, por exemplo, como reagente limitante o ácido, é porque eu vou ter um excesso de base. Se eu tenho um excesso de base, o pH limitante será maior do que 7. Agora, se o meu reagente limitante for, por exemplo, o ácido, se meu reagente limitante for a base, o que vai acontecer? A base vai limitar o processo. A base sendo o reagente limitante, significa que o ácido está em excesso. O ácido em excesso, lá no final, nós vamos ter um pH menor do que 7. Então, são vários desdobramentos que nós podemos pensar a partir desse processo aqui. E esse é um processo um pouco mais complicado, que a partir desse tipo de raciocínio, o resto fica muito fácil, gente. Você fazer concentrações comuns, concentrações molares, tá? As coisas ficam bem mais simples. E lembrando que aquela discussão que eu tive com vocês presencialmente, ela é fundamental. Tá? Todo cálculo, todo exercício, todo problema,
ele não pode ser feito só com uma dimensão de técnica. Não é apenas algo para ser seguido a partir de um conjunto de etapas. Todo cálculo, ele tem um entendimento. Aí, quando você faz esse cálculo, resolve esse exercício a partir desse entendimento, o que está sendo estabelecido ali, e isso melhora muito a aprendizagem a longo prazo. Tá? Então, é o típico do exercício que você, bem explorando essa situação aqui, você consegue ter um entendimento que vai além disso que eu estou propondo, apenas para resolver a questão. Certo, minha gente? Iremos, então, para o segundo ponto aqui. Então, ainda no nosso ponto 1, que é estequiometria das soluções. E eu selecionei aqui concentração iônica, né? Que também é um assunto fundamental. Concentração iônica, certo? Onde eu acho que eu não falei, mas talvez vocês devem ter visto em algumas fontes de pesquisa, que a concentração molar, ela é sempre indicada, sempre não, mas ela é frequentemente indicada entre colchetes, certo? Então, quando a gente coloca alguma espécie química dentro de colchetes, eu estou falando da concentração dessa espécie química. Isso vale muito para os íons, certo? O íon, por ter uma carga positiva ou negativa, normalmente ele não aparece de modo isolado. Então, é natural que nós trouxemos dentro de colchetes. Tá? Então, vamos explorar isso aqui. O que nós temos? Vamos pensar aqui em uma outra situação real, de outra situação empírica aqui, onde nós vamos ter o FeSL3, cloreto férrico, tá? Vamos pensar aqui 10 gramas de cloreto férrico, está envolvendo agora sim um volume, envolvendo aqui 100 ml. Mesma coisa que a gente fez antes. E aqui vamos pensar em uma outra espécie. Pode ser cloreto de potássio, KCl, tá? Mesma coisa, 10 gramas e 100 ml. Muito bem, então essa é a nossa situação, tá? Muito semelhante à anterior. Muito semelhante, mas também muito semelhante didaticamente, tá? Mas muito diferente na prática. Por quê? Porque desse processo aqui, eu não tenho reação, não reage. E como que eu sei que não reage? Não reagem porque eu tenho o mesmo ânion aqui. Eu tenho, no primeiro caso, um cloreto férrico, que é um sal, que tem como ânion cloro, o ânion cloreto, e eu tenho aqui um segundo sal, que é o cloreto de potássio, que também tem como ânion o cloro. Então, não há como ter uma recombinação aqui, então não há reação. No laboratório, não adicionar essas duas substâncias em contato, não colocar essas duas substâncias em contato, nós não verificaríamos absolutamente nada. Agora, no primeiro processo lá que eu mostrei para vocês antes, algumas evidências já podem ser vistas no laboratório. Lembrando que para a ocorrência de uma reação química, algumas evidências devem ser percebidas, como mudança de cor, ou como liberação de vapor, ou alteração de temperatura, precipitado. Então, são exemplos, são indícios de reações químicas, tá? Que não é o caso aqui. Aqui não ocorreria nada em contato. Você teria aqui uma mistura. Você estaria propondo uma mistura entre cloreto férrico e cloreto de potássio. Feito isso, é importante nós verificarmos que a partir desse processo aqui, a partir dessa mistura, todos os compostos são iônicos, certo? O cloreto férrico é um composto iônico, formado pelo ferro, que é um metal, e o cloro, que é não metal, então forma um composto iônico, e o cloreto de potássio também. O metal, que é o potássio, o não metal, que é o cloro, então aqui a formação de um composto iônico. O composto iônico, ele conduz corrente elétrica. Vocês devem lembrar disso também lá na demonstração que eu fiz. Certo? Então, se você mede a corrente elétrica, aqui você tem uma condutância, tanto no primeiro como no segundo caso. Por que conduz corrente elétrica? Professor, Pode falar. Gilmar, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Naquele primeiro exemplo que tinha 0,2 mol de excedente, isso aí, no caso, ficaria com o corpo de chão na solução ali? Não ficaria com precipitado, porque ele é solúvel, tá? Você teria uma solução, certo? A solução seria uma solução salina, certo? Porque o produto predominante da solução seria NaCl, e teria também íons H+ naquela solução, mas não seria corpo de fundo, não. Certo? Tá certo, obrigado. Ok, Gilmar? Beleza.
Então, esse é o nosso raciocínio aqui, tá? Voltando, bem diferente do processo anterior, porque aqui não há reação química. Contudo, eu tenho, na verdade, íons aqui, certo? Nós temos íons. Então, eu tenho aqui o íon ferro 3+, cuja concentração eu desconheço, e eu tenho aqui o íon potássio, mais, cuja concentração iônica eu desconheço, e eu tenho também aqui o íon Cl-, cuja concentração iônica eu desconheço. Quando você tem essa mistura aqui, que seria formada por 200 ml, você, na verdade, não tem mais moléculas de cloreto férrico ou de cloreto de potássio. Você tem ali íons, certo? Porque os íons eles ficam na forma ionizada, eles ficam na forma dissociada, tá? Separados uns dos outros. Então, nós podemos muito bem perguntar quais são as concentrações iônicas de cada um desses íons aqui, a partir dessa mistura. Certo? E é muito simples de você chegar nessa resposta. Tá? Agora sim, você precisa identificar que, a partir da massa, conforme eu disse para vocês, a unidade química, o valor químico de trabalho, é sempre número de mols. Essa é a quantidade de matéria que nós precisamos dominar para, a partir dela, trabalhar todos os cálculos. Então, massa em gramas, muito pouco me diz. Volume, muito menos, tá? Porque num volume eu posso ter uma quantidade de matéria muito grande ou muito pequena, certo? A massa também ela é muito relativa, porque se eu tenho 10 gramas de um composto molecular de alto peso molecular, essas 10 gramas representam uma massa muito pequena, uma quantidade muito pequena de amostra química. Agora, 10 gramas de um composto cuja massa molecular é muito alta, é muito baixa, eu posso ter uma quantidade de matéria muito grande. Moral da história, eu preciso identificar número de mols. É isso que eu preciso aqui. Certo? Então, a primeira coisa que nós vamos verificar é qual é o número de mols, tá, que eu tenho nesse processo aqui. Muito bem. Então, nesse sentido aqui, nós vamos trabalhar com... Podemos pegar direto essas 10 gramas e trabalhar para mols, tá? Então, vamos pegar isso aqui. Então, 1 mol de cloreto férrico, né? Vamos colocar aqui. É melhor ter um quadro para a gente conseguir apagar. 1 mol de FeCl3 corresponde ao peso molecular do cloreto férrico, certo? Então, vamos a ele, tá? O ferro, peso molecular do ferro, eu não me lembro, deixa eu verificar aqui, 55,85. Então, nós temos aqui um ferro, 55,85 mais 3 cloros. Então, abre parênteses, 35,45 vezes 3, fecha parênteses, peso molecular 162,2 gramas. Então, isso é o peso molecular do cloreto férrico. Eu não tenho essa massa aqui, eu tenho uma massa muito menor, eu tenho 10 gramas. Então, 10 gramas vai chegar em X. Onde X aqui será 10 vezes 1, dividido por 162,2, resposta de 0,061. 0,061 o quê? Mols de cloreto férrico. Agora eu já tenho como chegar no valor da concentração molar. Ou seja, molaridade igual ao número de mols sobre volume. Número de mols, ou seja, quantos mols correspondem a essas 10 gramas? Se 10 gramas não me diz muita coisa, falar em 0,061 mols, aí melhora a minha situação. Então, 0,061 mol dividido pelo volume de solução. Certo? Lembrando que todo cálculo químico que trabalha com concentração molar sempre trabalha com volume em litros. Então, 100 ml corresponde a 0,1 litro. Isso aqui vai me dar uma resposta, então, de concentração molar igual 0,1. Então, vou dividir 0,61, aqui 0, vírgula está aqui, passa para cá, 0,61, o quê? Mols por litro. Então, cheguei na concentração aqui do cloreto férrico, tá? Nós já vamos chegar no cloreto férrico e migrar aqui para as concentrações iônicas. Muito bem, o mesmo procedimento, então, nós vamos fazer com relação ao outro sal, tá? Que é aqui o cloreto de potássio, tá? O KCl.
Nós brincamos no laboratório aqui chamando ele de KCl. Então, vamos trabalhar aqui com a KCl. Tá? Nós temos aqui 1 mol de KCl, cloreto de potássio equivalente a, vamos verificar aqui, 39,1. Então, potássio 39,1, mais o cloro 35,45, igual a 74,55 gramas. Temos 10 gramas, então isso aqui vai resultar em X. 1 de X vai ser 10 dividido por 74,55, resposta de 0,13. 0,13 mols. Mesmo procedimento que nós fizemos antes, vamos pegar o 0,13 e dividir pelo volume de solução, que é 100 ml, ou 0,1 litro, onde X será a concentração molar do sal. Vírgula está aqui, passa para cá, então 1,3 mols por litro. Então, chegamos aqui em 2 valores importantes, que são a concentração do primeiro sal e a concentração do segundo sal. Agora, o que nós temos que entender? Nós temos que entender quais são os procedimentos, quais são os processos aqui de ionização, tá? De separação desses íons. Vamos pegar isso como ponto central. Então, o que acontece aqui com o FeCl3? Quando ele está sólido e você adiciona ele em água, produzindo uma solução. Acontece aqui uma dissociação em Fe3 mais aquoso mais 3Cl menos aquoso. Ok. Certo? E o mesmo vale aqui para o KCl. O mesmo vale aqui para o cloreto de potássio, KCl. Ele está sólido, ele é um pó branco, é um sólido branco. Quando você adiciona ele em água, ele é totalmente solúvel, muito solúvel. Você terá K mais aquoso mais Cl menos também aquoso. Muito bem. Então, o que nós determinamos a partir do cálculo que fizemos? Que a concentração molar do sal cloreto férrico é 0,61. Qual é a proporção de reação aqui entre o cloreto férrico e o ferro? É 1 para 1. Ou seja, a cada molécula de cloreto férrico, você libera aqui um íon ferro, um cátion ferro. Então, você tem aqui o mesmo valor, 0,61. Agora, qual é a proporção entre o cloreto férrico e o íon cloro? A cada molécula de cloreto férrico, perceba que vocês têm aqui 3 íons cloro. Então, é isso que você tem que levar em consideração na situação da proporção. Então, se você tiver uma molécula aqui dissociando, você teria 3 moléculas, na verdade, aqui seriam 3 átomos, de íon férrico. Então, você tem 0,61. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o 0,61, multiplicar por 3, para chegar nesse valor aqui. Então, eu tenho de cloreto 1,83 mols por litro. Certo? E o mesmo raciocínio aqui vale para o cloreto de potássio. O sal cloreto de potássio ele tem concentração de 1,3 mols por litro. Acabamos de chegar nesse valor. No caso do cloreto, no caso do potássio e do cloro, o cloreto é a mesma coisa, porque é tudo 1 para 1. Então, será 1,3 aqui e será também 1,3 aqui. Feito isso, nós temos condições agora de chegar nessa resposta aqui de cima. Ou seja, o que me interessa saber aqui? Concentração do íon férrico. Onde que está o íon férrico aqui? Ele está aqui. Então, a concentração do íon férrico, 0,61 mol por litro. Quanto de partícula férrica eu tenho aqui, quanto de cátion ferro ou quanto de íon ferro, 0,61 mol a cada litro de solução. Qual é a concentração do íon potássio aqui? O potássio ele aparece aqui. Então, eu tenho concentração de potássio, 1,3 mols por litro. E o cloro, o íon cloro, ele está aqui. Tanto o primeiro sal como o segundo sal contribuem para a concentração de íon cloro. Então, no primeiro caso, 1,83,
tá? No segundo caso, 1,3. Então, aqui, 1,83 mais 1,3, resposta diz 3,13. Então, a concentração do íon cloro aqui é 3,13 mols por litro. Então, é um típico caso de concentração iônica bastante importante, bastante significativa aqui. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Já que eu fiz um encaminhamento com relação à questão anterior, vamos fazer nessa também. Tá? Vamos pensar 2 sais aqui em determinados volumes. Vamos pensar aqui um primeiro processo. Você pode ter aqui o cloreto de antimônio, tá? SbCl4, que vai aqui reagir quimicamente não, que você vai colocar em contato com uma segunda solução, que pode ser um cloreto também, cloreto de sódio, NaCl. Tá? E aqui você tem 10 gramas, 100 gramas, aqui também 100 gramas, e o volume aqui 250 ml, e aqui 250 ml também. Tá? E uma boa questão aqui pode ser simplesmente a concentração de Cl-. Porque para você chegar na concentração de Cl-, você vai precisar necessariamente fazer de todos os cálculos e também equacionar corretamente as duas reações de dissociação. Certo? Então, esse aqui é um exemplo bem interessante, assim. Que é uma mistura, também é uma mistura, porque nós compartilhamos aqui 2 sais com o mesmo ânion, então não tem como haver reação. E você pensar que nessa mistura final, você vai ter íons antimônio, Sb, você vai ter íons cloro, e você vai ter também íons sódio. E a concentração de íons cloro, ela vai ser, você vai precisar levar em contribuição tanto o primeiro sal como o segundo sal. Ok? Então, alguma dúvida com relação a isso? Faça um contato comigo lá. E vamos para o nosso terceiro ponto aqui, ainda em estequiometria das soluções. Tá? Ponto 3 aqui. Ponto 3 não, estamos identificando como letra C. Vamos falar um pouco sobre reações de neutralização. Que é um ponto essencial, gente. Vocês entenderem o que é o conceito de uma reação de neutralização, vocês não terem dúvidas para formar os ácidos e as bases sempre que for pedido, e para vocês também equacionar esses processos. Tá? Perfeito. Então, aqui vamos reagir quimicamente, equacionar a reação do ácido fosfórico, H3PO4, com o hidróxido de potássio, KOH. Exemplo aqui bem interessante. Onde nos importa aqui apenas fazer o processo da equação química. Tá? Então, primeiro, é uma neutralização por conta de você ter um ácido que reage quimicamente com uma base. Essa reação sempre vai ocorrer na formação de sal e água. E também todo ácido reage com toda e qualquer base, certo? Tanto de natureza inorgânica como orgânica com relação ao ácido. Então, é uma reação muito característica na química de modo geral, mas principalmente na química inorgânica. O que acontece aqui? Você precisa identificar, num primeiro momento, quais são cátions e ânions e qual é a valência, qual é o NOx, tanto de cátion como de ânion. No caso do ácido aqui, o ácido, invariavelmente, vai ter como cátion principal o hidrogênio. E cada hidrogênio ele é mais, certo? Assim como o que identifica a base é o OH, ou o que identifica o ácido é o hidrogênio. Então, cada hidrogênio é um mais, é um H+. Se eu tenho 3 Hs aqui, significa que eu tenho um cátion que contribui com 3+. A base conjugada, na verdade, o ânion só pode ser 3-. Então, essa é a identificação que nós fizemos aqui. Tá? Eu tenho aqui cada hidrogênio com 1+, e o ânion com 3-, certo? E vamos entender sempre como 2 partes isso aqui, certo? A primeira parte e a segunda parte. A primeira parte da molécula positiva, a segunda parte negativa. O mesmo vale aqui para a base. Tá? A primeira parte positiva, que é o potássio, 1+. Segunda parte aqui, o OH, a hidroxila, que vale 1-, certo? Então, o padrão, a substância padrão,
A estrutura padrão para você identificar o ácido, fazer o trabalho com ácido, é o número de hidrogênios que você tem. Então, se você tem um hidrogênio, significa que o ânion conjugado, ele é um menos. Se você tem 3 hidrogênios, então você tem um total de cátion equivalente a 3 mais. Então, aqui, o ânion só pode ser 3 menos. Certo? Porque o resultante de toda a combinação química é sempre 0. Ok? Então, agora você vai fazer as recombinações. Quais são as recombinações? Primeiro, formar o sal. Tá? Então, o sal ele vai ser responsável aqui pelo potássio. Vem para cá. O potássio e o PO4, o fosfato. PO4. Então, é essa a base da molécula do sal que vai ser formada. Agora, essa molécula não existe, essa molécula não está pronta. Por quê? Porque você precisa levar em consideração a valência, tá? O NOx, tanto do cátion como do ânion. E nós já identificamos que o potássio, ele é 1+. E o fosfato, ele é 3-. Então, você precisa de 3 potássios para cada fosfato, para equilibrar, para igualar esse valor em 0. Certo? Então, podemos entender e fazer aquele procedimento da multiplicação de valências cruzadas. Eu não gosto muito dele, mas às vezes ele é útil. Potássio é 1+, fosfato é 3-. Você vem com 3- para cá, com 1+ para cá, e você chega, então, em K3PO4. O 1 para cá você não representa, então a molécula é K3PO4. Tá? Mas é importante vocês entenderem a razão disso. Tá? O que acontece na molécula de H3PO4? O que acontece é que você tem uma molécula, o sal fosfato de potássio, onde o teu cátion ele é o potássio mais, o teu ânion é o fosfato 3-. Mais o que? Mais H2O. Agora você precisa ajustar toda a equação, certo? Então vamos, para não ficar muito poluído, colocar de novo aqui, o que nós tínhamos no começo, H3PO4, reagindo com KOH, formando K3PO4 mais H2O. Certo? Se você precisou usar o 3 aqui para o potássio, você vai precisar invariavelmente de um 3 aqui. Tá? O fosfato, você não precisou de nenhum valor aqui, então ele se mantém, e agora você vai cuidar da situação apenas da água. Sempre pensando no hidrogênio primeiro. O oxigênio sempre deixa por último. Tem hidrogênio aqui, você tem quantos hidrogênios aqui? Aqui nessa molécula você tem 3, nessa molécula aqui você tem mais 3, então você tem um total de 6. Tá? Precisa então levar o 3 aqui, e a equação está ajustada. Certo? Então, uma equação que representa uma neutralização. Vamos pegar um outro exemplo agora, já que nós falamos do antimônio antes, vamos pegar um antimônio aqui, que é da lista de exercícios de vocês. SbOH5 mais H4P2O7. Antimônio reagindo com ácido pirofosfórico. Tá? Uma reação bem complexa para a gente exercitar esse raciocínio aqui. Então, o que nós temos aqui? Aqui está a base, aqui está o ácido. O que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é o NOx, tá, do antimônio, do metal, que está aqui constituindo a molécula de base. Se eu tenho 5 hidroxilas e cada hidroxila é 1-, o antimônio aqui só pode ser 5+. Certo? Então, é o número de hidroxilas que vai me indicar qual é a valência do metal constituinte da base. E no caso do ácido, eu preciso identificar qual é o NOx, qual é a valência de toda esse ânion conjugado aqui ao hidrogênio. Se eu tenho 4 hidrogênios e cada hidrogênio é 1+, então eu tenho um total aqui equivalente a 4+. Então, todo o pirofósforo aqui, nós temos um total de 4-. Então, esses valores aqui são importantes para você montar o composto, tá? Montar o sal. Agora, você vai fazer as combinações. O antimônio, você representa ele primeiro, certo? Porque ele é o cátion, em toda molécula química sempre aparece primeiro o cátion e depois o ânion. E o pirofosfórico, P2O7, o pirofósforo. Aqui. E agora você precisa das combinações adequadas, certo? Ou seja, o 5 do antimônio, ele vai virar aqui um 5 para a base conjugada, tá? Para o ânion. Então, o 5 vem para cá. E esse 4, ele vem para cá. Então, essa é a molécula formada pelo
esse vai ser o sal formado pirofósforo de antimônio. Tá? Um sal bem comum, mas importante aqui para as questões didáticas. Mas H2O, tá? Que sempre é o subproduto da reação de ácido com base. Feito isso, agora você precisa ajustar a equação. Tá? Nós temos aqui 4 antimônios, certo? Então, vai precisar trazer o 4 para cá. 5 P2O7, então vai ter que trazer o 5 para cá. E agora você precisa cuidar da questão dos hidrogênios, certo? Quantos hidrogênios eu tenho aqui nesse primeiro reagente? Eu tenho 4 que está aqui na frente, tá? E o hidrogênio que está aqui dentro do parênteses. Então, quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 5. Certo? Aqui eu tenho 5 hidrogênios, porque lembrando que esse 5 ele vale tanto para o hidrogênio como para o oxigênio. Então, 4 vezes 5, temos aqui um total de 20. E quantos hidrogênios nós temos aqui, nessa outra molécula? 5 vezes 4, 20. É a mesma coisa. Então, nós temos um total de 40 hidrogênios. Certo? Então, se aqui eu tenho 2 hidrogênios, você vai ter que botar um número aqui na frente, que vai ser 20. Tá? Que multiplicando por 2 vai fechar o 40 também. Feito isso, o oxigênio deverá estar ajustado. Certo, gente? Então, essa é uma reação um pouco mais complexa, mais importante de ser trabalhada. Certo? Normalmente não é o tipo da reação que vai aparecer, mas as reações que aparecerão, como, por exemplo, ácido clorídrico, tá? Reagindo com hidróxido de alumínio, AlOH3. Vocês não devem ter nenhum problema de equacionar esse tipo de processo aqui. Certo? Alumínio está aqui, tem 3 hidroxilas, então ele é 3+. O cloro está aqui, tem apenas um hidrogênio, então ele é um menos. Então o que vai se formar aqui? AlCl3 mais H2O. Ok? Se precisou de 3 cloros aqui, vai ter que trazer o 3 para cá. Certo? E, por fim, ajustando a água, vai jogar 3 para cá também e a equação está ajustada. Certo? Então, toda a reação de neutralização, vocês precisam dominar, vocês devem dominar, e esse domínio, ele se dá pela formação correta do sal formado. Lembrando que toda a reação de neutralização, ela vai formar um sal. Para que você chegue na fórmula molecular do sal, você precisa identificar a valência do metal constituinte desse sal. Você vai buscar essa valência a partir da base onde esse cátion está, e você precisa também da valência do ânion. Você vai buscar a base, vai buscar o número da valência a partir do ácido onde esse ânion está. Ok, gente? Muito bem. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma questão antes de passarmos para o nosso segundo ponto? Agora sim, segundo ponto do que eu planejei aqui para vocês, que são as propriedades coligativas, né? Então, vamos colocar aqui ponto 2. Propriedades coligativas. Assunto muito interessante, gente. Existem textos muito bacanas sobre o assunto, certo? Alguns materiais que ilustram algumas associações das propriedades coligativas ao cotidiano, ao dia a dia, tá? Isso é um assunto muito interessante mesmo. A matemática do processo, os cálculos envolvidos, que não é o que eu vou chamar atenção agora, eles são para um nível um pouco mais sofisticado, que normalmente não é o que é exigido lá na educação básica, lá no ensino médio. Agora, os aspectos teóricos, eles são imprescindíveis. Okay? Porque você demanda o entendimento das propriedades coligativas para algumas compreensões, assim, a partir de fenômenos cotidianos. Tá? Então, as propriedades coligativas são essas 4 aqui. A tonoscopia, crioscopia, ou poderia ser também crioebulioscopia, outros termos correlatos. Ebulioscopia e a osmose. Tá? Os termos são um pouco duros, assim, mas o entendimento não é, não. Bem tranquilo o assunto. Tá? Então, tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia e osmose. Tá? Então, vamos identificar o que isso representa a partir de alguns exemplos aqui. Tá? Vamos tomar como exemplo essa questão aqui. Por exemplo, vamos pensar duas soluções aqui. Tá? 2 amostras.
tá? Uma amostra aqui. Vamos chamar de amostra A. E essa amostra A é água, tá? H2O puro, água destilada, a água para ser trabalhada em laboratório, tá? Essa minha amostra A, ela tem uma pressão de vapor, certo? A 20 graus Celsius, equivalente a 17 milímetros de mercúrio, aproximadamente, na verdade, 17 milímetros de mercúrio. O que significa isso? O que é uma pressão de vapor? Tá? Que possivelmente é uma constante física que vocês não estão muito habituados. A pressão de vapor nada mais é do que uma tendência do líquido evaporar. Ou seja, você tem um determinado volume de água aqui, e você sabe muito bem que se você deixar aquela amostra de água em aberto, num recipiente aberto, o que vai acontecer? Ela vai naturalmente passar da fase líquida para a fase de vapor. É o que nós chamamos de volatilidade. A capacidade do líquido em evaporar, em passar da fase líquida para a fase de vapor. Nós medimos isso pela constante da pressão de vapor. E no caso da água, nós temos uma pressão de vapor a 20 graus Celsius, equivalente a 17 milímetros de mercúrio. Por que a 20 graus Celsius? É um valor apenas para a gente entender esse processo, sabe? Porque a pressão de vapor é altamente dependente da temperatura. Certo? Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a tendência do líquido evaporar. Certo? Então, a 20 graus Celsius, essa é a tendência. Se você pegar, por exemplo, ao invés da água, o etanol, o álcool, o que nós sabemos? O álcool, cotidianamente, nós conseguimos perceber que ele é muito mais volátil do que a água. Por quê? Porque o álcool você consegue até identificar pelo odor. Quando você sente o odor do álcool, do etanol, significa que um número grande, um número considerável de moléculas do etanol saem da fase líquida e vão para a fase gasosa, que vão para a fase de vapor. E esse vapor que você detecta lá nos teus receptores, certo? Então, o álcool ele tem uma pressão de vapor superior à pressão de vapor da água. Ou, poderíamos dizer também, que o álcool tem uma volatilidade superior à volatilidade da água. E vocês poderiam me perguntar o porquê. O que determina isso? O que determina isso são interações entre as moléculas do líquido constituinte. As moléculas de água interagem fortemente entre si. Certo? Então, essa interação forte das moléculas de água entre si determina uma pressão de vapor menor, uma menor tendência em evaporar. Agora, o álcool não. O álcool você tem uma menor interação intermolecular. Então, as moléculas de etanol interagem menos, interagem com menor intensidade entre si. Então, a tendência de evaporação do álcool ela é maior. Ok? E alguns líquidos maior ainda. Por exemplo, você trabalha com éter, trabalha com cetona, tá? Com acetona. São líquidos que você tem que trabalhar normalmente com temperatura baixa. Porque se você abrir um frasco de acetona pura, tá? Numa temperatura que fez hoje à tarde, por exemplo, em questão de poucos minutos, você não vai ter nenhuma molécula na fase líquida dentro do frasco. Por quê? Porque a pressão de vapor da acetona ela é muito alta. Ok? Então, feito isso, outros valores aqui que a gente está mais habituado, que vocês possivelmente estejam mais habituados, são o ponto de congelamento. Tá? Qual é o ponto de congelamento da água em CNTP? É 0 graus Celsius, ou seja, a água passa. O que é ponto de congelamento? É a temperatura que a água passa da fase líquida para a fase sólida. Então, qual é a temperatura mínima que a água precisa, que é preciso para que a água passe para a fase sólida? 0 graus Celsius. Isso em CNTP. Tá? Condições normais, temperatura e pressão. E o ponto de ebulição da água, também em CNTP, equivale a 100 graus Celsius. Ou seja, a temperatura mínima que você precisa para que a água passe da fase líquida para a fase de vapor. Então, essas três constantes físicas aqui, elas estão diretamente relacionadas às três primeiras propriedades negativas. Eu já expliquei como. Para isso, nós vamos agora chegar em uma segunda solução aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e, por exemplo, adicionar uma determinada massa de NaCl. Tá? Quando a gente faz isso, a gente vai chegar, então, nessa segunda solução aqui. Fizemos isso, tá? Uma determinada massa de NaCl que possa ser completamente solubilizada aqui na solução A.
certo? Então, não pode ser uma massa que leve à formação de precipitado, de corpo de fundo. Não, tem que ser uma massa que torne a primeira amostra A uma solução. Porque propriedades coligativas, elas valem para soluções, apenas para soluções. Feito isso, nós temos aqui a amostra, teríamos aqui a amostra B, tá? Que será não mais H2O, mas será agora NaCl aquoso, ou seja, uma solução salina. Tá? O que nós vamos começar a perceber aqui? Uma primeira modificação com relação à primeira constante que eu mostrei aqui para vocês com relação à água. Aos mesmos 20 graus Celsius aqui, eu não vou ter a mesma pressão de vapor de 17 milímetros de mercúrio. Até não vamos quantificar aqui. Tá? Nós teremos uma pressão de vapor menor do que 17 milímetros de mercúrio. Então, aqui a gente já consegue determinar, identificar, na verdade, compreender a primeira propriedade coligativa. Quando você adiciona um soluto a um solvente, você reduz a pressão de vapor. Ou seja, aquela capacidade do líquido em evaporar, ela é prejudicada. Então, o que acontece? A pressão de vapor, ela era igual a 17 kg de mercúrio e agora ela é menor do que 17. Ou seja, o líquido se torna menos volátil. Então, quanto maior for a concentração de sal numa determinada amostra de água, menos volátil será essa água. Certo? Então, isso é a definição de tonoscopia. É a redução da pressão de vapor de uma amostra pela adição de um soluto. Okay? E irão acontecer comportamentos também no ponto de congelamento e no ponto de ebulição. Quais serão eles? Com relação ao ponto de congelamento, em CNTP, a água tinha um ponto de congelamento igual a 0 graus Celsius. Agora, o que ele é? Ele é um ponto de congelamento menor do que 0 graus Celsius. E isso está associado à segunda propriedade coligativa, que é a crioscopia. Crio vem de gelo. Então, o que acontece aqui? Acontece que a adição de um soluto, ela vai baixar, vai reduzir o ponto de congelamento. Então, uma amostra que você conseguia congelar a 0 graus Celsius, como a água, você não consegue mais congelar a 0 graus Celsius. Se você, por exemplo, tentar congelar a água com sal, você não vai conseguir fazer isso a 0 graus Celsius. Você precisa de temperaturas mais baixas. E isso explica a razão pela qual você vai, por exemplo, formar um iceberg. Tá? O iceberg ele vai se formar onde toda aquela camada de gelo é água pura, é água doce. Certo? A água salgada que está abaixo de um iceberg, ela não é congelada. Por quê? Porque o sal dissolvido na água, ele necessita de uma temperatura mais baixa, muito mais baixa, para ser congelado. A temperatura é essa que, na maior parte do oceano, certo? Com exceção das geleiras, não é obtida. Então, a água salgada não congela. Certo? Muito bem. Crioscopia. Nós estamos falando aqui sobre crioscopia. E uma explicação um pouco mais, que não deixa de ser superficial, mas um entendimento assim, um pouco mais fundamental, um pouco mais químico sobre isso, é que o soluto ele interfere na organização molecular do sólido. Certo? Para que uma amostra passe da fase líquida para a fase sólida, você precisa de uma organização molecular, que nós chamamos de retículo cristalino. Quando você adiciona um sal, um soluto, esse soluto ele dificulta essa formação desse retículo cristalino. Então, literalmente, ele interfere na organização das moléculas, tornando necessária uma temperatura menor, uma temperatura inferior à temperatura, caso não houvesse adição naquele soluto ali. E o terceiro ponto aqui é o ponto de ebulição, que também ele é variável. Quando você adiciona um determinado soluto. O ponto de ebulição, ele sofre um aumento. Quando você tinha a água que entrava em ebulição a 100 graus Celsius, agora você vai ter um ponto de ebulição superior a 100 graus Celsius. Ou seja, na questão do ponto de ebulição superior a 100 graus Celsius, tá? Por exemplo, vamos pegar que você está fervendo água. Tá? O que é ferver a água? Você aquecer a água até o ponto de ebulição. Tá? Se você ferve a água e adiciona um soluto, medindo essa temperatura, você vai perceber que a 100 graus Celsius a água não evapora. Certo? Você vai precisar de uma temperatura superior a 100 graus Celsius para fazer esse fenômeno da evaporação.
Então, aí nós estamos falando diretamente da terceira propriedade coligativa, que é a ebulioscopia, que é, na verdade, um aumento do ponto de ebulição pela adição de um soluto a uma determinada amostra. Ok? Então, assim, a gente consegue fazer uma associação bem interessante desse espectro, gente, se você pegar aqui um espectro de mudança de fase, tá? Sólido, mais líquido, mais gasoso, certo? Esse espectro ele é dilatado quando você adiciona um soluto a um solvente, ou seja, você reduz o ponto de congelamento e você aumenta o ponto de ebulição. Então, se você pegar no caso da água, que há um espectro que vai de 0 até 100, no caso de você aumentar, de você adicionar um soluto nessa água, você vai ter um espectro maior. Vai ter de uma temperatura negativa até uma temperatura superior a 100. Certo? Então, primeira propriedade coligativa, tonoscopia, tá? Redução da pressão de vapor pela adição de um soluto. Segunda propriedade coligativa, crioscopia, redução do ponto de congelamento, igualmente pela adição de soluto. E terceira propriedade coligativa, ebulioscopia, aumento do ponto de ebulição pela adição de um soluto. Algumas questões importantes. O soluto, ele não deve ser volátil, ele não pode ser volátil. Não, de nada adianta você adicionar um soluto e esse soluto ele evaporar. Não, tem que ser um soluto não volátil. Certo? E outro ponto, do que dependem as propriedades coligativas? As propriedades coligativas dependem do tipo de soluto, da natureza do soluto? Resposta, não. As propriedades coligativas dependem da quantidade de partículas desse soluto. E já vou dar um exemplo para vocês quanto a isso. Tá? Ou seja, vamos fazer um entendimento aqui em 3 soluções. Tá? Primeiro, vamos chamar aqui de solução 1, solução 2, solução 3. Deixa eu ver que horas são isso. 20:48. Ok, solução 1, que nós temos? Nós temos NaCl, por exemplo. Segunda solução, KCl. Terceira aqui, LCl. 3 cloretos. Cloreto de sódio, potássio e lítio. Tá? 5 gramas por 100 ml. Aqui, vamos colocar todos iguais, 5 gramas por 100 ml. E aqui também, 5 gramas por 100 ml. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Esses 3 solutos, tá? Eles vão dissociar-se na proporção de 1 para 1. Ou seja, a cada NaCl você vai ter um sódio e um cloro. A cada molécula de KCl você vai ter um potássio e um cloro. A cada molécula de LCl, um lítio e um cloro. Então, se a proporção, se a dissociação é a mesma e você tem as mesmas massas aqui, não importa o tipo de soluto. Você vai ter propriedades coligativas iguais. Tá? Ou seja, na tonoscopia, a redução do ponto na pressão de vapor, na crioscopia, a redução do ponto de congelamento, e a ebulioscopia, o aumento do ponto de ebulição, eles vão ser iguais nas 3 soluções. Então, podemos apontar que propriedades coligativas da solução 1 é igual da solução 2, que são iguais também da solução 3. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Tá? Solução 1 pode ser aqui NaCl. Tá? A solução 2 pode ser aqui cloreto de magnésio, MgCl2. E aqui, solução 3, pode ser cloreto de alumínio, AlCl3. E vamos entender que os valores de massa são os mesmos. Tá? Então, nós temos aqui 10 gramas para 100 ml. Igualmente aqui. E aqui também 10 gramas para 100 ml. Muito bem, se não fossem os mesmos valores em gramas, você precisaria fazer um cálculo em relação a mols.
vamos fazer um entendimento aqui um pouco diferente, gente, tá? Até para não trazer um outro conceito aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ignorar esse valor aqui e vamos já trabalhar com relação a mols. Então, você tem aqui 0,1 mol por litro, 0,1 mol por litro, e aqui também 0,1 mol por litro. Então, bom, vamos entender que nós temos 3 soluções de mesma concentração molar, ok? Dito isso, poderíamos supor que vai haver o mesmo procedimento aqui de cima, ou seja, propriedades coligativas iguais. Vou dizer para vocês o seguinte, vou fazer uma pergunta, tá? As 3 propriedades coligativas das 3 soluções mencionadas acima são iguais por conta de você ter o mesmo valor em relação às concentrações? Não, gente. Porque você tem que levar em consideração o número de partículas. E aqui você tem dissociações que são diferentes. Certo? O exemplo que eu dei antes, você tinha todos na proporção de 1 para 1. Agora, veja bem o seguinte aqui do NaCl. Ó. O NaCl, quando ele sai em solução, você não tem uma partícula. Você tem Na mais Cl menos. Você tem aqui 2 partículas, ok? No caso do MgCl2, ele em solução, você tem aqui Mg2 mais 2 Cl-, ou seja, 3 partículas. E no caso do cloreto AlCl3, você tem aqui Al3 mais 3 Cl-, ou seja, 3 cloros mais um alumínio, 4 partículas. E do que depende as propriedades coligativas? As propriedades coligativas dependem do tipo de soluto? Não. As propriedades coligativas dependem da quantidade de partículas que você tem em solução. Então, nesse caso aqui, por mais que eu tenha as mesmas concentrações, a maior intensidade das propriedades coligativas acontecerão na solução 3, porque você tem um número de partículas maior. Okay? Então, isso é um cuidado que você tem que ter. No caso, eu falar para vocês que eu tenho 2 soluções. Tá? Uma solução de sal de cozinha. Certo? Preparamos uma solução de sal de cozinha, NaCl, de concentração 1 mol por litro. E preparamos uma solução de açúcar, tá? C12H22O11, também de concentração 1 mol por litro. Qual dessas 2 soluções vai apresentar propriedades coligativas mais intensas, propriedades coligativas mais significativas? A primeira solução ou a segunda solução? A resposta será a segunda solução. Por quê? Porque na segunda solução, a cada partícula de NaCl, você terá 2 partículas em solução. Porque é um sal, e esse sal vai sofrer uma dissociação. Na mais aquoso, mais Cl menos aquoso. Ok? Então, você tem em solução 2 partículas. No caso do açúcar, ele é um composto orgânico, C12H22O11, que não sofre dissociação. Então, quando você tem o NaCl, ou açúcar sólido, e coloca ele em água, você vai continuar com a mesma molécula, C12H22O11. Só que nesse caso, aquoso. Ou seja, você continua com uma partícula. Então, por mais que você tenha uma concentração idêntica em ambas as soluções, na primeira, você tem uma geração de 2 partículas em relação à quantidade de moléculas. Aqui você tem uma única partícula. Então, é um cuidado que você tem que ter. Certo? Então, nesse caso aqui, o NaCl teria propriedades coligativas mais intensas, mais intensificadas. E, por fim, vamos falar um pouquinho sobre a osmose, né? Vocês perceberam que as propriedades coligativas são 4, mas a osmose é uma propriedade coligativa à parte. A primeira, as 3 primeiras nós conseguimos identificar
por conta de uma associação. A osmose é um pouquinho diferente, tá? Então, propriedade coligativa aqui, 4 é a osmose. Tá? Aqui tem várias associações cotidianas também de bastante importância. Vários textos, vários artigos assim, que ilustram questões ambientais bem focadas nas perspectivas da osmose e da osmose reversa também. Ok, então, com relação à osmose, vamos entender aqui a situação de o que nós chamamos na química e na física também de vasos comunicantes, tá? Ou seja, vamos colocar aqui dois líquidos quase em contato, onde esses dois líquidos vão estar separados apenas por uma membrana. Tá? Então, aqui nós temos uma membrana semipermeável. Já vou explicar para vocês o que significa isso. Tá? E nós vamos aqui colocar uma determinada substância em cada um dessas extremidades desse frasco. Certo? Aqui nessa primeira parte, nessa parte esquerda aqui do frasco, vamos colocar aqui uma solução A, que vai ser NaCl 1 molar. E aqui na solução B, vamos colocar a mesma solução de NaCl, só que 2 molar. Muito bem. Então, nós temos esse processo. Inicialmente, você tem esse comportamento aqui, tá? O mesmo nível demarcado para ambas as soluções, solução 1 e solução 2. Com o passar do tempo, o que a gente percebe? A gente percebe uma mudança de comportamento aqui. E a mudança de comportamento se deve à situação da membrana permitir a passagem apenas de solvente, mas não permitir a passagem de soluto. Então, essa mudança de comportamento vai ocorrer no seguinte processo aqui. Tá? Aqui, você tem a solução a solução B, mas as concentrações elas já não são mais a mesma. Por quê? Porque você vai ter uma redução desse primeiro volume e um aumento do segundo volume. Ou seja, essa diferença entre os níveis, que no começo não existia, agora ela é muito significativa. Aqui está a tua primeira solução, solução A, e aqui está a sua segunda solução, solução B. O que acontece aqui, gente? Acontece que, com o passar do tempo, você tem uma passagem de solvente. E essa passagem de solvente, que nesse caso aqui, se eu tiver uma solução de NaCl aquosa, será água, ela sempre ocorre do meio de menor concentração, tá? Que é essa solução aqui, para o meio de maior concentração, que é essa solução aqui. Então, a passagem de solvente ocorre do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então, você pode entender que por essa membrana, o que acontece? Primeiro, que soluto não passa por essa membrana. Tá? O soluto, no caso do NaCl, ele não passa pela membrana. O que passa pela membrana é apenas o solvente. Por isso, uma membrana semipermeável. Ela se deixa passar, se deixa atravessar apenas pelo solvente, tá? Que tem uma molécula normalmente menor. O soluto não passa. E o que acontece? Acontece que o solvente começa a passar por essa membrana. E ele começa a passar dos dois lados, tá? Tanto desse lado para cá, como desse outro lado para cá. Só que num dos lados acontece uma interferência maior do soluto, de modo que, com o passar do tempo, mais solvente passa desse lado, da esquerda para a direita, do que o contrário. Então, você tende a equilibrar essas concentrações. Se você tinha uma concentração de 1 molar e uma concentração de 2 molar, ou seja, essa aqui é mais concentrada. Se essa aqui é mais concentrada, ela vai começar a receber mais solvente. Com o passar do tempo, você vai ter, então, uma solução A que vai reduzir, que vai aumentar a concentração, tá? Porque perdendo solvente, o que acontece aqui? Você perdendo solvente,
você aumenta a concentração. E aqui você vai diminuir a concentração. E se você tiver a possibilidade de um frasco adaptado para isso, esse processo, esse fluxo só é interrompido quando você iguala as duas concentrações. Certo? Então, isso é um processo assim, muito interessante na química e que tem um efeito, assim, muitos efeitos, na verdade, muito práticos. Tá? Um deles, por exemplo, é você pensar no comportamento, por exemplo, de um organismo marinho, tá? Um peixe de água doce, por exemplo. Que você tem um peixe de água doce, uma determinada espécie de água doce, que só vive em água doce, que tem uma determinada concentração iônica. Na água doce, a concentração iônica é muito pequena. Esse organismo, se você pegar esse organismo da água doce e colocar na água salgada, ele não vai sobreviver, porque na água salgada, ele tem uma concentração iônica, que tem uma concentração iônica muito mais intensa. O que vai acontecer? Ele vai começar a absorver solvente. Certo? Outro exemplo interessante com relação a isso. Tá? Vamos pegar esse exemplo e fazer aqui. Vamos pegar aqui uma fruta, por exemplo. Tá? Esse é um exemplo bem interessante de se fazer em educação básica. Tá? Vou pegar duas amostras aqui. Onde a amostra A você tem água pura. Tá? E na amostra B você tem, por exemplo, NaCl aquoso, uma salmoura. Tá? Então, imagina aqui uma água pura, tá? Água pura e aqui a salmoura. Certo? E você vai colocar aqui uma maçã. Tá? Com muito boa vontade, vamos imaginar que isso aqui seja uma maçã. Ok? Colocou as maçãs aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo comportamento, o mesmo fenômeno aqui vai ocorrer nos dois frascos. Tá? Imagina que você coloca essa maçã aqui, de modo que ela consiga ficar sobre a solução, no meio da solução, na parte intermediária da solução. Você espeta aqui, você coloca uma estrutura e você consegue prensar essa maçã aqui. Você vai ver um comportamento muito diferente. Qual é o comportamento diferente aqui que vai acontecer? Nos casos na água pura, tá? Você vai começar a perder água. Ou seja, você vai perder água, não, desculpe. Você vai começar aqui, a maçã vai começar a retirar água do meio. Então, H2O vai sair do meio e vai entrar na maçã. Ou seja, a maçã ela vai inchar. Ela vai absorver a água. Por que acontece isso? Porque, como eu disse antes, a própria casca da maçã, ela atuaria, nesse caso, como uma membrana semipermeável. E essa membrana semipermeável, que é a casca da maçã, ela se deixa atravessar apenas pela água. Então, nesse caso aqui, a gente pode entender que você teria um sistema com duas soluções. Tá? Ou com duas amostras, vamos pensar aqui. A água pura e a maçã. Qual é o meio de maior concentração de íons? O meio de maior concentração de íons seria a maçã, certo? Então, a água sai do meio de menor concentração, que é a própria água, para o meio de maior concentração, certo? Então, a maçã vai absorver a água, ela vai inchar. Agora, no outro caso aqui, o que vai acontecer? Exatamente o contrário. A maçã, ela vai ser aqui o meio menos concentrado, certo? Se você tiver uma salmoura aqui, uma solução muito concentrada de sal, a maçã vai ser o meio menos concentrado. Então, como a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, você vai perder a água aqui. A maçã, então, vai perder a H2O, ou seja, ela vai desidratar, ela vai murchar. Então, nesse caso aqui, a maçã iria inchar, nesse caso aqui, a maçã iria murchar, ela ia perder água. Tá? Tem um comportamento muito interessante, tá? Muito interessante de ser feito. Aí o mesmo vale ali para o organismo vivo, né? Se você pega, por exemplo, um organismo vivo de um organismo de água doce, por exemplo, do organismo de água doce, você leva ele para água salgada. Tá? O que acontece com esse organismo? Ele começa a perder água, porque a água sai do organismo, que é o meio de menor concentração, para a água salgada, que é o meio de maior concentração. Então, você vai ter uma mudança, uma perda de água celular, e esse organismo não vai sobreviver com isso. Certo? O contrário é verdadeiro também. Certo? Outro exemplo. Tá?
você, por exemplo, vai administrar uma injeção endovenosa, tá? Uma injeção em veia, ou soro fisiológico, pode ser um bom exemplo quanto a isso. O soro fisiológico ele tem uma proporção específica entre o sal e o açúcar, certo? Uma proporção única e específica. Por quê? Porque essa proporção entre o sal e o açúcar no soro fisiológico, ela precisa garantir que quando você recebe esse soro via endovenosa, você vai ter uma pressão osmótica isotônica do soro com a tua pressão celular, certo? Com o teu meio celular. De modo que você não vai ter esse processo de osmose, certo? Você não pode ter, por exemplo, receber na veia uma solução que tem uma pressão osmótica diferente da tua solução, da tua solução corpórea, certo? Da tua solução venosa. Então, são questões, exemplos também propícios lá com relação à osmose. E é isso, minha gente. Já estamos falando há bastante tempo. Basicamente, é isto. Tá? Deixa eu me inverter nas câmeras aqui. Professor. Diga. Posso começar? Claro, deixa eu voltar para cá. Deixa eu me desfixar aqui. Aqui. Voltando para cá. Olha, a Rosana abriu uma câmera, muito bem, Rosana. Abram as câmeras aí, por favor, para eu lembrar de vocês. Caso possível, né? Se vocês tiverem tempo de pentear o cabelo. Como tu vai esquecer, professor? Passaram perfume, tá? Organizaram-se, então vocês podem abrir as câmeras aí. Estou lembrando bem de vocês. Muito bem. Olha ali, a Lidiane. Tudo bem, Lidiane? Giovanni. Rafaela aí também. A Juliana. A Juliana estaria com algumas bebidas com relação a esse calor, está um momento bem propício. A Rafaela é muito boa, gente. Muito bom vê-los. Então, pode seguir. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada no chat aqui. Certo. Questão 86. Tá, questão 86 da lista, né? Isso. Ok. Então, deixa eu fazer o seguinte agora. Deixa eu me compartilhar aqui com vocês. E assim eu consigo projetar a questão. Vamos projetar a tela inteira aqui. Depois eu descompartilho. Porque se eu mantiver compartilhamento, vocês não vão conseguir fixar a outra tela. Tá, aqui. Questão 86. Aqui estou com a questão aberta, as questões, a lista que tem as respostas. Aqui. Essa aqui, Mayara? Sim. Com base na polaridade e na ligação de hidrogênio, qual desses solutos seria o mais solúvel em benzeno? Tá. O mais solúvel em benzeno vai ser a substância mais apolar, certo? No caso aqui vai ser essa, a letra C, certo? Então, deixa eu só desfixar aqui para explicar para vocês isso. As questões nem todas têm resposta, né? Deixa eu interromper o compartilhamento. Aqui. Certo. Então, o benzeno é um solvente importante de laboratório. Normalmente, a gente associa como solventes apenas a água, né? Mas existem outros solventes que são muito importantes em laboratório, que essa questão aqui explora. Né? Então, aqui você tem algumas substâncias, tá? E você está perguntando ali na questão 86 o que vai ser mais solúvel em benzeno, certo? Professor. E, diga. Eu segui um pouquinho na composição. Apenas de carbono e hidrogênio. Isso é correto ou não? Pode repetir a pergunta, Mayara? Não entendi. Eu segui uma linha de raciocínio que nessa composição da letra T tem carbono e hidrogênio. Da mesma composição, não em quantidade, né? Mas os mesmos elementos constituindo o benzeno. Sim, mas isso pode ser um indicativo, assim, mas não necessariamente vai ocorrer,
tá? O que você precisa levar em consideração no processo da solubilidade é basicamente a questão da polaridade. Então, vamos colocar aqui, ó, solubilidade tem uma relação direta, tá? Uma associação direta com polaridade. Certo? Aqui vamos na questão, então, tá? Você tem ali o benzeno. O benzeno é o C6H6. Ele está colocando ali. Deixa eu voltar aqui para a lista. Ele está indicando isso para vocês aqui. Tá? O benzeno, ou seja, C6H6, se você buscar a estrutura química do benzeno, ele é isso aqui, né? Tá? Essa aqui é a molécula de benzeno, que é exatamente igual a essa representação aqui, ó. Certo? O que isso significa aqui? Significa uma molécula completamente apolar. O que é uma molécula apolar? É uma molécula que não tem uma carga elétrica, digamos, apenas em uma região, tá? Ou seja, você tem uma distribuição de carga elétrica homogênea em toda a molécula. De modo que se você faz cortes imaginários da molécula aqui, ó, você tem estruturas iguais, certo? Então, se você tem esse tipo de comportamento, você tem uma que a gente chama de molécula apolar, certo? Em uma molécula apolar, você vai conseguir dissolver apenas solutos também apolares. E o único soluto apolar que você tem aqui, nesse caso, é a letra C, que é, na verdade, 3, 4 carbonos, é o butano, tá? É o butano, certo? Então, o que você tem aqui? No caso da letra C, você tem o butano. CH3, CH2, CH2, CH3. Que é, na verdade, essa estrutura aqui. Carbono, 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 tá? E aqui você tem os hidrogênios correspondentes, tá? Vejam bem, ó, que vai acontecer algo muito similar. Quando você imagina um corte, tá, horizontal na molécula, você tem duas regiões iguais. Tendo duas regiões iguais, significa que você distribui bem a carga. A carga elétrica está completamente distribuída na molécula. E o mesmo valeria aqui para um corte vertical atravessando o centro da molécula, o centro vertical da molécula. Então, isso é o tipo de molécula que nós chamamos de moléculas apolares. Tá? E toda molécula apolar é solúvel em molécula apolar. Existe uma regra na química muito interessante que diz que semelhante dissolve semelhante. O que é isso, semelhante dissolve semelhante? Que moléculas polares, certo, vão ser solúveis em moléculas polares. E moléculas apolares, que é o caso aqui, vão ser solúveis em moléculas também apolares, certo? Você pegar um exemplo cotidiano aí, tá? Exemplo de água e álcool. Água e álcool são solúveis entre si, são miscíveis entre si em qualquer proporção. Porque tanto a água é polar, como o álcool também é polar. E por que a água é polar? Porque no caso da água, da molécula de H2O, você percebe que você tem isso aqui, ó. O oxigênio, ele tem elétrons livres, elétrons isolados, e esses elétrons empurram os átomos de hidrogênio para uma outra dimensão, para um outro ângulo da molécula. Então, essa aqui é a estrutura química da molécula de água. Quando você faz, digamos, uma representação a nível de carga elétrica, você tem a molécula de água mais ou menos com essa dimensão aqui, ó, onde, em uma determinada região, você tem toda a parte, tá? Que é essa região aqui, ó. Aqui você tem um centro negativo da molécula, e aqui você tem uma região positiva da molécula. Ou seja, a distribuição de carga elétrica ela é assimétrica, certo? Não tem uma distribuição de carga elétrica simétrica. Então, a molécula a gente chama de molécula polar. O que é algo polar? Algo polar é algo que tem dois polos. Então, você tem um polo positivo, tá? Uma região positiva, que é a região dos hidrogênios, tá? Aqui. E uma região negativa, que é a região dos elétrons, certo? Então, você tem uma molécula polar. Então, que tipo de substância
se dilui na água? Somente moléculas também polares. Então, o etanol, ele é polar, ele se dilui na água. O sal de cozinha, ele é polar, ele se dilui na água. Tá? Agora, o óleo de cozinha não é polar. O óleo de cozinha é uma molécula orgânica apolar, então ele não se dilui na água. Certo? Os hidrocarbonetos lá que formam a gasolina não são polares, então não se dilui na água também. Ok? Mas essa é uma discussão assim, bem mais aprofundada. Mas, num primeiro momento, essa é o modo pelo qual a gente pode responder aquela questão. Tá? Solubilidade tem diretamente uma relação com a polaridade. Ok? Mais uma questão da lista, gente? Mais alguma dúvida geral também sobre algo que eu coloquei para vocês? E vejam bem que a minha ideia não foi apenas trazer questões ali, resgatar da lista algumas questões pontuais. A minha ideia é sempre buscar, digamos, um assunto, alguns temas que eu julgo como fundamentais. Certo? Então, deixa eu inverter aqui. De novo. Voltando para cá. Assim eu posso imaginar que eu estou olhando vocês nos olhos. Enfim, gente, então essa é a questão, tá? Professor. Diga, Mayara. No caso, eu entendi sobre neutralização total e parcial. Tu poderia explicar um pouco a diferença delas na questão de equilibrar ali, balancear. Neutralização parcial, Mayara, é isso? Total e parcial. Tá. Então, por exemplo, assim, deixa eu fixar aqui. Neutralização. Tudo que eu fiz antes para vocês nos exemplos anteriores foram todos exemplos de neutralizações totais. Tá? E normalmente a neutralização ela é total. Quando o livro não menciona, quando não especifica, você sempre está diante de uma neutralização total. O que é a neutralização total? É aquela onde todos os hidrogênios e todas as hidroxilas são neutralizados. E você tem uma formação de um sal neutro. Tá? Isso normalmente acontece, mas em alguns casos também pode aparecer a neutralização parcial. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o hidrogênio. Vamos pegar um ácido, aqui pode ser um ácido fosfórico. H3PO4. E eu vou buscar neutralizar o ácido fosfórico com NaOH, hidroxissódio. Certo? O que é uma neutralização? O que seria uma neutralização total? É aquela que eu falei para vocês que vai formar um sal neutro, tá? Onde todos os íons hidrogênios serão neutralizados e todos os ânions hidroxilas também serão neutralizados. Então, aqui formaria o quê? Você tem aqui o fosfato, que é 3-, e o sódio, que é 1+, então Na3PO4 mais 3H2O. E trazendo apenas o 3 para cá. Então, esse é um exemplo de neutralização total. Tá? Como que eu sei que é uma neutralização total? Porque o sal formado é o que nós chamamos de sal neutro. Ou seja, um sal que não tem H e também não tem OH. Certo? É um sal que tem apenas o sódio, que é o cátion, e tem apenas o fosfato, que é o ânion. Certo? Então, digamos, isso aqui seria o produto final de toda a neutralização. Entretanto, nós podemos ter uns casos assim, PO4 mais NaOH, e eu representar uma neutralização parcial, onde nem todos os 3 hidrogênios aqui vão ser neutralizados. Eu vou ter primeiro uma representação de um hidrogênio sendo neutralizado. Por exemplo, um hidrogênio aqui sai da molécula e no lugar desse um hidrogênio entra o quê? Entra um sódio. Tá? Formando esse sal aqui. Ó. H2NaPO4. Entenderam o que aconteceu aqui? Ó, você tinha o sal e você, ao invés de perder os 3 hidrogênios, como aconteceu no caso anterior, você perdeu só um hidrogênio. Então, perdendo só um hidrogênio, o sódio veio aqui e neutralizou apenas um hidrogênio. Ok? Formando o quê? Formando H2O. Ok? Por causa dessa neutralização,
O hidrogênio não tem, no caso, depois do Como que é, Maiara? Pode repetir? por causa dessa eletrificação de um hidrogênio, é por isso que o hidrogênio não está no meio da molécula, na mesma posição que ele se encontra no primeiro. Isso, pode ser. Mas aqui tanto faz. Eu poderia representar NaH2 ou H2Na. Seria a mesma coisa. O que nós temos que entender é que, ó, isso aqui tudo é o cátion da molécula. Ó, tá? Sendo tudo o cátion na molécula, nós temos aqui as 3 partículas positivas que são necessárias aqui para se combinar com o fosfato. Só que as 3 partículas positivas continuam, é um sódio, mas continuam 2 hidrogênios. Certo? Então, eu não vou respeitar, na verdade, não é uma regra, mas... Digamos, é uma etapa anterior à neutralização total, tá? Porque essa reação não para aqui. Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa molécula aqui, ó, H2 NaPO4, vai continuar reagindo com NaOH. E agora, o que vai acontecer? Ó? Outro hidrogênio vai ser neutralizado. Outro hidrogênio vai ser liberado. Então, você vai ter aqui HNa2PO4. Entendeu o que aconteceu? Outro hidrogênio saiu da molécula, certo? E um sódio ocupou o lugar dele. Mais o quê? Mais H2O. Então, aqui eu tenho um segundo hidrogênio que foi liberado. Ainda não é um sal neutro. Ainda é o que nós chamamos aqui de sais ácidos. Por que sal ácido? Porque você tem um sal, essa molécula aqui tem um comportamento salino, porque você tem um cátion aqui diferente de hidrogênio, mas você tem também um hidrogênio. Então, quando você mede o pH dessa solução aqui, de uma solução formada por essa molécula, você tem um pH levemente ácido, certo? E o terceiro caso, quando você pega esse composto aqui e reage com outra molécula de NaOH, ó, HNaPO4, mais uma terceira molécula de NaOH, aí sim você vai ter a formação daquele sal inicial lá. Na3PO4, mais H2O. Ou seja, por isso que eu falei para vocês que normalmente nós representamos na neutralização total o produto final, o produto resultante, tá? Dessas 3 etapas aqui. Onde estão essas 3 OHs? Estão aqui. Mas o que é uma neutralização total? É quando você tem a combinação já final, você já tem a resultante final. O sal, ele se forma sem a existência de um hidrogênio ou de um OH. Aí você tem um sal neutro. É normalmente o que acontece. Normalmente o que acontece. Ok? Mais alguma questão, gente? Da lista, ou algo que eu discuti, algo que eu propus a vocês? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ok. Mas tá bem o cabelo, Rosão. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Juliana, já volta. Tá tudo certo. No princípio, tudo certo. Então é isso, gente. Mais alguma questãozinha da lista? Querem passar os olhos aí, dar mais uma perguntada? Fica à vontade. Tá? Antes de nós passarmos aqui para os finalmente. Estamos chegando aqui no nosso teto de umas 2 horas de aula, que é o nosso limite de tolerância aí com relação às atenções. Temos um minutinho ainda. Então, feito isto, deixe-me desfixar aqui. Voltar para cá. Fiz a alternância. Vocês estão me vendo de tela maior agora de novo? Ok? Me vendo de tela maior? É interessante que na gravação... A princípio... Agora voltou. Voltou, né? Isso, na gravação ela mantém só a tela de escrita, a tela secundária como tela maior, como tela principal, mas a ideia justamente é essa. A ideia é justamente nós mantemos a atenção ali na parte escrita. Gente, então a proposta é essa, tá? Nós vamos continuar mantendo essa simetria com relação às próximas discussões nossas, certo? A nossos encontros síncronos aqui, eu vou sempre buscar alguns assuntos assim, que eu veja como mais complexos ou mais importantes, mais relevantes, para que vocês desempenhem um domínio com relação a algumas temáticas aqui.
certo? Isso muito com base na minha experiência lá na educação básica, onde eu percebo o que é necessário a nível de objetos de conhecimento serem dominados por um professor de química, por um professor de ciências ali nos anos finais da educação básica. Certo? Então, a nossa ideia é sempre essa. Certo? A lista de exercício não, a atividade avaliativa 3 já está aberta, tá? Vocês já devem saber disso. Certo? E nós temos agora como diferente, tá, desta componente para as componentes anteriores, é que eu já pus lá no Moodle uma avaliação substitutiva. Tá? Então, deixe-me só observar aqui, atentar para essa questão. Isso, a atividade avaliativa 3, ela vai encerrar no próximo dia 7. Isso, né? Não, dia 7 é hoje. Atividade avaliativa. Dia 9. Isso. No próximo dia 9. Então, no próximo dia 9, vocês têm até o próximo dia 9 para fechar a terceira atividade avaliativa lá no Moodle, certo? Além do dia 9, do dia 10 até o dia 12, certo? Existe uma outra atividade avaliativa, caso vocês tenham perdido alguma delas, certo? Ou caso vocês tenham tirado uma nota baixa, uma nota que vocês julguem como baixa, você tem possibilidade, então, de fazer essa substituição. Mas ela é completamente opcional, tá? Opcional de fazê-la ou não fazê-la. E lembrando que, certamente, quem faz a qualidade do percurso de vocês são vocês mesmos, certo? Então, estou me pautando muito, assim, pelo contato que eu tive com vocês com relação às percepções de alguns com relação a entender esse processo que você pode, digamos, obter uma nota alta, uma nota baixa, tá? Fazer uma avaliação conforme eu gostaria que fizesse, ou não fazer conforme eu gostaria que fizesse, mas não é isso necessariamente que vai contribuir de maneira mais significativa para a formação de vocês. Então, acompanhe as aulas, acompanhe com o caderno, faça contato com o professor, com colegas, grupos de estudos, principalmente entendendo cada uma das questões, cada uma dos tópicos que são colocados ali, vai levar vocês a um bom entendimento da química ao final desse processo. Certo, minha gente? Então, é isto, tá? É isto por hora. Mantenham-me à disposição aí, tá? Qualquer dúvida, façam contato a qualquer tempo, tá? Cuidem-se e já vou aproveitar para dedicar para vocês um excelente final de ano, tá? Uma excelente férias aí, que vocês descansem bem, aproveitem para fazer aquilo que não conseguiram fazer durante o semestre. E tem uns bons momentos aí, conforme as expectativas de cada um de vocês aí com relação ao final de ano, tá? Grande abraço para vocês, boa noite e até a próxima. Boa noite, professor. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite, professor.